Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal e no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre oração. Por que orar, e como orar de uma forma que Deus responde. Existe oração certa, errada? Enfim, aqui você vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre oração de uma forma simples, de uma forma rápida e didática. Eu sou Camila Carvalho. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo. E lembra também de uma pessoa muito especial que você pode encaminhar esse vídeo para ela, para que essa pessoa se conecte também muito mais com ela mesma e com Deus. Porque esse é o meu objetivo há mais de 5 anos. Eu venho ajudando centenas de pessoas a desenvolver a autoconfiança de uma forma permanente. Ou seja, elas se sentirem mais seguras de si mesmas e saber realmente como se conectar com ela mesma e com Deus. Por isso, hoje, nós vamos abordar o tema sobre oração. Para entender melhor sobre esse assunto, sobre oração, eu gosto sempre de trazer dois cenários. O cenário um, imagina o seguinte: você está numa sala de espera, e nessa sala de espera de um médico, de um dentista, do seu lado tem uma pessoa conhecida. Como é que é quando você está próximo de alguém que você conhece? Conversa flui, você fala de diversos assuntos, você fala, a pessoa responde. Então é uma coisa de conexão, né? A conversa ela acaba sendo mais fluida. Então você está ali na sala de espera, no momento aguardando para ser atendido, mas do seu lado você se sente seguro, confortável, porque tem alguém que você conhece e você pode conversar sobre várias coisas. Agora imagina um cenário 2. Você está nessa mesma sala de espera, só que do seu lado senta uma pessoa desconhecida. Você nunca viu essa pessoa. E ela senta ali. Fica aquele clima esquisito no início, você até tenta puxar papo, você não sabe se aquela pessoa quer conversar. Ela até conversa, daqui a pouco ela silencia de novo, mas exige um esforço do seu lado para que você se conecte com aquela pessoa. Mas ela é desconhecida, então você não sabe se ela está afim ou não de conversar e passam muitas coisas pela sua cabeça. E fica até um clima meio sem graça, dependendo se você é mais tímido, você fica até meio sem graça ali de conversar com aquela pessoa. O que eu quero dizer com esses dois cenários? A oração, ela funciona exatamente como o cenário 2. Como se você tivesse uma sala de espera com alguém desconhecido. Como se você estivesse em um ambiente com alguém desconhecido. E nesse ambiente, nesse primeiro momento, vai demandar muito mais de você conversar com essa pessoa. Oração é o mesmo que conversar com alguém desconhecido no início. Você não sabe se você vai ser respondido, se essa pessoa quer conversar, você tem um monte de dúvida, você até tem vontade de puxar papo, mas você fica meio assim, porque você não conhece quem está do outro lado. Oração, no início, funciona exatamente dessa maneira. Vai demandar uma energia muito mais sua, de você realmente colocar em palavras, por exemplo, aquilo que você sente, que você pensa, e muitas vezes você não sabe se você está sendo ouvido, por quem você está sendo ouvido, você não conhece Deus ainda. Então é algo muito estranho. Por que muitas pessoas não oram ou param de orar? Presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. Primeiro, porque a oração no início começa monótona, só você fala. Você não conhece quem está do outro lado. Então, você é como se você estivesse falando com um desconhecido. Por isso, muitas pessoas têm muitas dúvidas. Será que eu estou sendo ouvida? Será que Deus existe? Será que minha oração vai ser respondida? Então, existem um monte de dúvidas. Por quê? Quem é que está do outro lado? Você ainda não tem esse conhecimento. Então, o cérebro ele fala: será que vale a pena falar sozinho? Então, começa a vir um monte de outras sabotagens na sua oração. Ah, será que você está sendo ouvido? Ah, não, vou fazer outra coisa que é melhor. Enfim, então acontece a falta de concentração, né? Você não está ali empenhado em criar um relacionamento com um desconhecido. Então, o que é a oração? É essa conversa que no início é monótona, você está cheio de dúvida, mas quando você começa a conversar com esse desconhecido, vocês acabam se descobrindo, conhecendo um ao outro, criando um relacionamento. E aquele que era desconhecido passa a ser conhecido por você. Você passa a ter o quê? Mais relacionamento, mais intimidade. Se você sai dessa sala de espera e encontra essa pessoa na rua, você vai se sentir muito mais confortável, porque você já conhece ela. E a intimidade de vocês é diferente. Então, oração é igual a conversar. No início, você gasta muita energia. Depois que você começa a orar, que você começa a meditar, que você começa a querer, desejar conhecer quem está do outro lado, Deus vai se revelando para você nessa oração. Vocês vão criando intimidade. Você vai conhecendo quem Deus é. Você vai falando de você, das suas dores, dos seus problemas. Você vai ouvindo mais a si mesmo e fala, é igual a cura.
Então, quanto mais você fala, mais você se escuta. Então, só de você falar, você já está trazendo para você uma consciência, uma clareza das coisas, que quando você se escuta é muito diferente. E você começa a conhecer Deus. Você começa a criar um laço, um vínculo com Ele, para que você possa conhecer a verdade sobre Deus, conhecer quem Deus é. Muitas pessoas, assim, ainda estão numa fé superficial, porque elas querem buscar Deus fora. Mas, na verdade, Deus está dentro de você. Como que você acessa Deus? Quando você fecha a porta do seu quarto, quando você se coloca em uma posição de silêncio, de oração, de conexão com você mesmo, e você busca conhecer a Deus, orando, falando, né, sobre você. A gente já vai falar como orar, se existe maneira certa de orar, mas o primeiro princípio que eu quero te trazer aqui. No início, você conversa com um desconhecido, até que vocês comecem a criar um relacionamento. Imagina você todos os dias indo no mesmo lugar, sentando no mesmo banquinho e esperando aquela pessoa para vocês conversarem. Chega uma hora que o nível de intimidade de vocês já é muito profundo e assim é um relacionamento com Deus. Então, oração. O que é oração? É uma forma de relacionamento, de criar relacionamento. É uma forma de você conhecer a si mesmo, é uma forma de você conhecer a Deus e criar um laço de intimidade. Agora que você já sabe que a oração é a base para você construir um relacionamento com Deus, você vai saber por que você deve construir esse relacionamento. Por que você deve orar e construir esse vínculo com Deus? Primeiro motivo do porquê você deve orar e construir esse relacionamento com Deus é para que Deus manifeste a glória dele para você. O que significa isso? Você vai conhecer quem Deus é. Ele vai manifestar o caráter dele para você. E olha só, isso está escrito em Jeremias 32:9, que diz assim: Eu lhes darei esse único propósito na vida. Qual que é o único propósito na vida? Temer a mim sempre, para o bem deles e dos seus descendentes. Então, Deus diz que o único propósito da nossa vida é temer a Ele. Para quê? Para que Ele manifeste a glória dele na nossa vida, para que Ele se revele para nós, para que Ele mostre quem Ele realmente é, o caráter dele na nossa vida. Segundo motivo que você deve orar e deve criar um relacionamento com Deus, primeiro, conhecê-lo, para você conhecê-lo. Segundo, para você conhecer a verdade e sair da ignorância. Nós somos seres humanos. O que é ignorância? É a ausência de conhecimento da verdade. Nós vivemos de várias culturas, nós temos várias interferências que manifestam na nossa identidade, várias distorções de quem nós somos. Então, quando você vai orando, além de Deus se manifestar para você, você vai se conhecendo. Oração também é autoconhecimento. Você sai da ignorância, de falsas crenças, de falsas verdades que te ensinaram, e você conhece a verdade. Camila, que verdade é essa? Sobre quem Deus é e sobre quem você é. Então, você sai da ignorância. Camila, onde está escrito isso? Vamos lá trazer aqui para você em Jeremias 33:3, que diz assim, ó: Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e ocultas ou insondáveis que você não conhece. Então, o segundo motivo de você orar é que Deus mostra para você aquilo que está oculto, aquilo que você não enxerga, e Ele começa a revelar para você coisas grandiosas e ocultas, revelando quem você é. Ou seja, você sai da ignorância, de coisas que te ensinaram, de falsas crenças sobre sua identidade, você começa a conhecer a verdade. Então, os dois motivos: conheço Deus e conheço quem eu sou. O terceiro motivo, a oração também é uma questão de sobrevivência. Camila, como assim? Além de você conhecer o caráter de Deus, conhecer quem Deus é e conhecer a si mesmo durante as orações, você vai trabalhando esse autoconhecimento. Oração também é uma questão de sobrevivência, porque envolve cura, livramento e transformação do seu interior. Vamos abordar todos esses pontos aqui para ficar cada vez mais claro para você. Quando você ora, você também tem a possibilidade de buscar curas. E aí eu trouxe para você essa passagem de Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 16, que diz assim, ó: Olha só que interessante quando a gente está falando de cura. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, olha só, feita com fé, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo,
salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde, perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, oração é uma questão de sobrevivência pela finalidade da cura. Um outro motivo é o livramento. Quantas vezes você foi livrado na sua vida, seja de um acidente, seja de uma pessoa, seja de algo ruim na sua vida? A oração também vem para que você viva o livramento. E para falar sobre livramento, olha só que interessante, quando a gente lê em Êxodo 32, Moisés orando a Deus e pedindo a Deus para que ele mude de ideia. E no final diz assim, ó, então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair desgraça sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Então, quando Moisés ora nesse capítulo, eu recomendo que você leia, ele faz uma oração, ele conversa com Deus e ele diz assim: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande força, com grande poder e força? Então, nesse capítulo, Moisés ora e Deus muda de ideia. Então, nós temos ali também esse livramento, né? Esse poder de influência, de livramento. Então, a oração de Moisés aqui foi o suficiente para livrar um povo de ira, da ira de Deus. Então, o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o povo a desgraça que havia prometido. Nós também, além de cura, além de livramento, a oração gera uma transformação no nosso interior. Por que que é uma questão de sobrevivência? Porque o ser humano, ele é dividido em carne, nós temos a nossa parte carnal e temos a nossa parte espiritual. A parte carnal, ela vai buscar prazeres imediatos. E aqui em Gálatas 5:16, 26 diz assim, olha só, deixa eu trazer aqui para você Gálatas 5, 16, 26. Então, lembra, nós temos aqui a oração por cura, por livramento e principalmente por transformação do nosso interior. Nós temos um lado carnal, que vai buscar prazeres imediatos, e temos um lado espiritual. E aí diz assim, ó, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. A nossa natureza humana, ela é feita de hábitos destrutivos para nós. Porque a nossa natureza humana quer, ela vai contra o que o espírito quer. Olha só, os dois são inimigos, ou seja, no nosso lado espiritual, o Espírito de Deus, ele busca santidade, ele busca restauração, ele busca cura, ele busca não viver dos prazeres carnais, mas os prazeres carnais buscam prazeres imediatos, você vai entender melhor o que eu quero dizer. Porém, se o Espírito de Deus que guia, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras. Aqui fala da inveja, da ambição, do egoísmo, das brigas, desunião, divisões, bebedeiras, farras. Quando você está vivendo ainda no seu carnal, você está buscando só os prazeres imediatos, mas quando você entende o seu lado espiritual, você começa a deixar esses hábitos, a deixar esses vícios e viver a vida que realmente Deus tem para você. Você começa a deixar de viver uma vida muito de prazeres superficiais, de prazeres imediatos. Né? A sua busca é para um outro tipo de prazer, que é o prazer da restauração, do renascimento, de uma vida ainda mais, uma vida próspera, sem esses hábitos destrutivos na sua vida. E aí diz assim, ó, enquanto os prazeres carnais, eles trazem tudo isso de ruim, o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. O que é domínio próprio? É você aprender a dominar a si mesmo, a dominar os seus desejos e as suas vontades para que você não caia nesse erro, nesse pecado e nessa tentação. É para que você realmente consiga entender o que é o verdadeiro amor, o que é o verdadeiro perdão, paciência, paz, domínio próprio. Então, por que que você precisa orar? Principalmente por essa transformação do seu interior. Principalmente por deixar, sabe? O que que é o nascimento? O nascimento com Deus. É você deixar esses velhos hábitos, essas velhas crenças, esses velhos comportamentos. Por que que você ora? Porque você está em busca de um eu, de uma nova versão de você, de um eu melhor.
de um eu restaurado, curado, né, com o coração extremamente voltado para as coisas do Espírito de Deus e não para os prazeres carnais. Então, vou repetir aqui para você. Por que que você deve orar? Número um, para você conhecer a verdade sobre quem Deus é. Você vai conhecer de fato Deus, para que ele se manifeste o caráter dele para você. Segunda coisa, para você conhecer a si mesmo, porque ele vai revelando para você coisas ocultas, coisas grandiosas que você ainda não conhece e não sabe. E terceiro, você vai deixando de ser essa pessoa, que eu vou dizer aqui, né, carnal, que está buscando os prazeres imediatos, que tem hábitos destrutivos para você, e você vai entendendo o que é uma vida com Deus, deixando velhos hábitos, deixando os velhos comportamentos e se fazendo uma pessoa nova, com novos hábitos, novos comportamentos, sendo restaurado, sendo curado. E isso é uma questão de transformação do seu interior, de restauração, de transformação de vida. É por isso que muitas pessoas falam: nossa, quando eu conheci a Deus, eu deixei, né, eu parei de mexer com drogas, eu parei de beber, saí da prostituição, saí da pornografia. Por quê? Porque Deus, ele te tira dessa questão carnal e te leva para um outro nível espiritual em que você é limpo, restaurado e santificado. Então você deve orar principalmente por esses motivos aqui que eu trouxe para você. Primeiro, que oração é um relacionamento. Oração, né, para que Deus manifeste quem Deus é, quem você é e te limpe, te restaure, te faça um ser humano ainda melhor, na versão que ele realmente tem para você. E Camila, quais são os benefícios de orar? Além de tudo que a gente já vem construindo aqui nesse vídeo, eu trouxe aqui alguns pontos importantes para você refletir. Quando você ora, primeiro, você reconhece a sua dependência de Deus. O ser humano tem o hábito de achar que ele é autossuficiente, que ele resolve tudo com a força dos próprios braços. E nossa mente é limitada já por natureza. Então, a gente precisa entender que a gente não fez nada, absolutamente nada para receber as bênçãos que a gente tem. A própria vida é uma bênção. Então, quando você reconhece isso, né, reconhece o seu posicionamento diante de Deus e se coloca como dependente de Deus, você vai entendendo que a verdadeira humildade. Você deixa o egocentrismo de lado. O que é egocentrismo? É você se colocar no centro da sua vida e você coloca Deus no centro da sua vida. Quando você faz isso, as coisas começam a mudar. Você quebra o orgulho, você quebra o ego. O maior, o que mais destrói o ser humano é essa sensação de autossuficiência, de orgulho e de ego. Então, benefícios de orar. Você reconhece a verdadeira humildade. Você começa a depender de Deus e para de depender da aprovação dos homens e para de depender da aprovação das pessoas ao seu redor. Você foca, você entende a sua maior dependência precisa vir ali do divino, do sagrado, de quem Deus é. Segunda coisa, quando você começa a orar, você desenvolve uma gratidão profunda. Mas não é aquela gratidão assim superficial, eu sou grata pela vida. Não, é um sentimento verdadeiro de gratidão. Mesmo quando você passa por situações difíceis, e é bem é estranho te falar isso, mas mesmo quando você passa por situações dolorosas, você está machucado, você está ali revoltado, remoendo o seu sentimento. Mesmo nesse momento, você agradece a Deus. E quando você chega nesse nível, você está entendendo a verdadeira gratidão, que até esses momentos de tribulação, de sofrimento, vem para aperfeiçoar você, vem para fazer você crescer, amadurecer, para você evoluir mesmo como ser humano, evoluir suas crenças, trabalhar mesmo o seu interior. Então, segundo benefício de orar. Primeiro, reconhecer a dependência de Deus. Segundo, você desenvolver uma gratidão profunda mesmo em momentos difíceis. Terceiro benefício de orar. Quando você mantém uma constância na oração, você desenvolve paciência. E olha só, a paciência é uma virtude. Você entende o tempo gestacional das coisas, que nem tudo é do seu jeito, é na sua hora, é na forma como você gostaria. Você entende que tudo tem processos de transformação. Quando você começa a orar e criar esse relacionamento com Deus, quando você ora pedindo uma resposta, a resposta não vem. Quando você ora por determinado motivo, você vê que as coisas não acontecem do seu jeito, você vai entendendo como Deus trabalha na sua vida, os processos, entende o tempo gestacional. O que é tempo gestacional? Uma criança demora 9 meses, ela demora um tempo para ser formada. Ela não, tô grávida e já nasceu. Existe um tempo de maturação das coisas. Na sua vida também é assim. Muitas vezes você quer apressar, você quer ser dona do tempo, quer que as coisas aconteçam agora, tá aí angustiado, e Deus diz: espera aí, eu sou o dono do tempo. Paciência, eu sou o dono do tempo. Existe um plano para você e as coisas acontecem num tempo determinado.
Então, você começa a ter paciência, entender que tudo tem um tempo de construção, de desconstrução. Eu costumo dizer tempo gestacional para você entender que nem tudo é do seu jeito, que uma criança não nasce já correndo, falando por aí. Existe um processo de desenvolvimento e assim também é na sua vida e é na sua fé. Até na própria fé, quando a gente começa a ter fé, existe um tempo gestacional também. Você já não começa com aquele coração fervoroso por Deus, com aquela fé enorme. Não! Você começa com uma fé pequenininha e vai indo, e vai realmente conhecendo Deus, criando um relacionamento e amadurecendo no mundo espiritual. Então, a paciência, ela é fundamental. Outro motivo, outro benefício da oração é o perdão. Você vai abrir mão da justiça própria e vai aprender o que é o verdadeiro perdão. Você vai, esses dias uma aluna minha me falou, Camila, como que é perdoar? Né? O que que é perdoar? Quando você começa a orar, Deus mostra para você que perdão é você abrir mão dessa justiça própria, de você querer fazer tudo com a força dos seus braços e você liberar aquela pessoa, liberar esse sentimento tóxico dentro de você que muitas vezes você carrega por falta de perdão. Então, quando você ora, um dos motivos também, além também da paciência, da gratidão, de tudo que a gente está falando aqui, é o benefício do perdão. A maioria dos problemas das pessoas hoje vem por falta de perdão. A falta de perdão e o orgulho são as duas coisas que mais destroem o ser humano, porque a falta de perdão também é um orgulho. A falta de perdão também é um orgulho. Quando você trabalha o seu eu interior, você se permite ser restaurado, quando você libera esse perdão, sua vida começa a fluir. Próximo benefício, equilíbrio emocional. Quando você ora, quando você vai criando esse relacionamento com Deus, você tem um equilíbrio emocional muito maior, porque você começa a abrir mão do controle. Olha só, coloquei alguns pontos aqui para você refletir. Aumentar seu nível de consciência sobre quem você é, sobre quem Deus é. Diminui o seu julgamento com você mesmo e com as pessoas, diminui sua autocobrança, você passa a ter um controle emocional muito maior, porque você vai ter mais empatia, você vai saber que uma reação que a pessoa tem com você é muito mais sobre ela. Aquilo que ela está fazendo realmente, ela está reagindo. Imagina que uma pessoa te trate mal, te humilhe. Você não vai levar isso para o coração. Você vai entender muito mais que aquela pessoa está machucada e ferida. E, aliás, você vai ter um nível de compaixão avançado a ponto de querer ajudar aquela pessoa. Ela está te fazendo mal e você está ali buscando auxiliar, ajudar, enfim, olhar para aquela pessoa com compaixão. Então, um outro benefício da oração também é esse equilíbrio, essa gestão das suas emoções. E a gestão das suas emoções, ela te dá sabedoria. Uma pessoa sábia toma melhores decisões, uma pessoa sábia fala na hora certa, tem uma atitude na hora certa, erra menos. Uma pessoa sábia, ela sabe como lidar com as diferentes situações de uma forma, ela sabe lidar com o caos, né? E aí desenvolve aquela paz interior que excede todo entendimento, mesmo diante do caos. Então, quando você desenvolve sabedoria, e aqui eu até coloquei algumas passagens bíblicas, depois eu deixo na legenda para você aqui desse vídeo, para você refletir sobre tudo isso. Porque olha só, reconhece sua dependência de Deus, diminui seu orgulho, gratidão, paciência, perdão, equilíbrio emocional e sabedoria, você vai para um outro patamar de vida. Você vai sendo restaurado, transformado, e aí a revelação de quem você é e de quem Deus é vai ficando cada vez mais claro para você. Porque a fé, grava isso que eu vou te dizer, ela é individual e ela é intransferível. Camila, como assim? Não deixe ninguém ter fé por você. Tenha você, a sua fé, as suas orações, porque esses benefícios, eles são únicos. E quando você usufrui da oração, você usufrui também dos benefícios. Então, a oração é intransferível. A sua oração não transfira para alguém, faça você, crie você o seu relacionamento com Deus, e ela é individual. Porém, você também pode fazer a oração de forma coletiva, quando você vai a uma célula, a uma igreja, e Deus diz onde estará ali, né? Duas ou mais pessoas, ali também eu estarei. Então, a oração, olha só, é entre você e Deus, e entre você com as pessoas e Deus. Ela pode ser individual e coletiva, mas ela deve ser intransferível. Grava isso no seu coração. Próxima pergunta que é possível orar errado? E a resposta é sim. Tudo depende da forma como você ora e da intenção do seu coração. Camila, como assim intenção do seu coração? Em Jeremias 29:13 diz assim: Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o seu coração. A intenção do seu coração em uma oração é muito importante. Quando é que a oração ela é vazia? Quando a intenção do seu coração é julgar, é condenar,
é fazer justiça própria. Quando você coloca um horário para orar, toda vez, 3 horas, 4 horas você precisa orar, mas não passa às vezes de obrigação na hora de orar. As suas palavras, você tem assim muitas rezas repetidas, muitas palavras repetidas, mas você não tem intenção do coração. Então, quando é que a oração ela funciona? Quando palavras e intenção do coração estão alinhadas. Muitas pessoas oram com a boca, né, com os pensamentos ou com a boca, mas o coração não está intenso ali, o coração não tem uma intenção alinhada a essa oração. Então, quando está desconectado, a gente tem uma oração ali errada, uma oração que não é atendida, uma oração egocêntrica, egoísta. Quando é que a sua oração tem poder? Quando a intenção do seu coração está alinhada com as suas palavras. Então, é possível orar errado? Sim. Depende da intenção do seu coração e da forma como você está orando. Oração egoísta por interesse próprio, oração com falta de fé, sem sinceridade, ou seja, você fala só com palavras vazias, aquelas palavras que você repete, 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 é uma oração automática. A oração, né, com julgamento, a oração sem muito sentido para você, você só repete as palavras, ou traz julgamento, ou traz condenação, é o que eu quero que seja feito, eu gostaria que fosse feito dessa forma, né? Você impõe suas vontades na sua oração, como se você falasse para Deus o que você gostaria que ele fizesse. Você até está tirando o poder e a autoridade dele, né? Por isso, na oração, é muito importante que você ore e que no final você diga, Deus, que seja feita a tua vontade. Para quê? Para que, né, não, você realmente se coloque numa posição de humildade. Eu gostaria talvez que isso acontecesse, mas que seja feita a tua vontade, porque os planos de Deus são muito melhores que os nossos planos para a nossa vida. E aí, para a gente finalizar esse vídeo aqui, eu quero trazer para você o que pode caracterizar orações. O que é uma oração, como orar, o que caracteriza uma oração. Para caracterizar a oração, você já aprendeu aqui que a intenção do seu coração é muito importante. E essa intenção do coração, alinhada às palavras e aos pensamentos, ela tem muito poder na sua vida. E quais são as formas de você orar? Primeiro, Camila, eu não sei como orar, por onde eu começo. Você pode orar através de louvores, de músicas. Quando você ouve louvor e traz essa glorificação, essa adoração a Deus, dentro de um louvor existem versículos bíblicos, existem salmos, e você vai orando, aprendendo a cantar e orando aqueles versículos. Você pode, nossa, de onde é esse versículo? Anota isso, vai ler na palavra, isso é muito importante. Uma das formas de você orar é através de louvor e de adoração. Segunda coisa, você ora através da gratidão. Camila, como assim? Você pode fazer, colocar uma lista, criar um caderno, colocar uma lista, fazer uma lista de motivos pelos quais você tem para agradecer na sua vida. Seja ao longo da sua vida, seja no dia de hoje. Quando você lista esses motivos de gratidão, você pode orar por cada um deles naquele dia. Então, uma das outras formas de orar é você orar pela gratificação, pela gratidão. Um coração mais grato, ele é muito mais feliz, tem muito mais acesso a Deus. A gratidão é algo que você vai treinando diariamente. Louvor, gratidão, petição. Existem orações de pedidos. Você pode pedir de petição algo a Deus. Então, nós também temos, além da oração de gratidão, pedidos. Eu gosto bastante de ter um caderninho aqui, orar, né, os meus pedidos, o que eu gostaria, e sempre no final. Deus, esse aqui é o meu pedido, mas que seja feita a tua vontade. Outro motivo, outra forma de orar é a busca por orientação e revelação da verdade. Você pode pedir a Deus para te revelar coisas ocultas, para abrir os seus olhos, para te mostrar, né, o que está acontecendo num determinado problema, num determinado momento da sua vida. De repente você está passando por um divórcio, um problema no casamento. Ore para que Deus te revele o que está acontecendo. Eu sempre gosto de fazer uma oração que é assim, ó, Deus, me tira de onde eu estou. Me leva para o topo, para que eu enxergue tudo de cima, para que eu tenha uma visão do todo. Então, me tira de onde eu estou, me leve lá em cima, para que eu enxergue qual a melhor decisão tomar. O que eu não estou enxergando lá embaixo, né? Às vezes a gente fica dentro do problema e não enxerga a saída. Então, orar para que Deus te dê revelação, né? E revelação da verdade ou busca de orientação. Uma outra forma de orar é você interceder em favor de uma pessoa ou de algum evento, alguém doente, alguém que está passando por um processo difícil, e você orar pela pessoa, e você realmente interceder pela vida dela.
uma mãe orando para o filho, uma esposa orando pelo marido, marido orando pela esposa. A oração ela tem muito poder. Quando você ora, você está cobrindo a sua casa, a sua vida, aquela pessoa de bênçãos. Você está realmente trazendo uma camada protetora para ela. Interceder pelas pessoas é muito importante. Então, uma outra forma de orar é você interceder por alguém ou por algum motivo, algum evento que essa pessoa esteja passando. Uma outra forma é orar através da meditação e da contemplação. Ou seja, você silencia você mesmo, você pode ir em relação a ter um contato com a natureza, ir a algum ambiente, né, em relação à natureza, mas o objetivo da meditação é você se conectar com você mesmo. Tem gente que faz isso em meio ao mar, à praia, visualizando um campo em cima de uma montanha. O mais importante é você aprender a contemplar, orar, né, trabalhando os seus pensamentos, vigiando essa escuta interior, você realmente se escutar. Tem gente que tem tanto barulho dentro dela que ela não consegue se ouvir verdadeiramente. Então você precisa ouvir dentro de você, né, quais são os seus pensamentos mais comuns, o que passa na sua mente. E Deus ele fala com a gente, ele quer se manifestar dentro da gente. Quando a gente realmente tem esse ouvido espiritual aberto, a gente consegue se escutar. Então, uma outra forma de você orar é através da meditação. Orar a palavra também é muito importante. Camila, eu não sei o que falar com Deus. Deus ainda é desconhecido para mim. Eu não sei nem como começar a oração. Você pode pegar a sua Bíblia, ou Bíblia online, ou a Bíblia na própria internet, e você orar essa palavra. Pega lá um salmo, por exemplo, ou de gratidão, ou de adoração a Deus, e comece a declarar essa palavra. Ore, leia em voz alta e comece a declarar essa palavra. A oração, através da palavra, é como se você estivesse profetizando, orando aquilo que está escrito. No início vai parecer talvez meio robótico, automático, mas depois que você vai orando a palavra, você vai entendendo, a palavra é viva. Você vai entendendo, nossa, esse versículo aqui faz sentido para mim. E aí você vai sendo transformado pela palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Quando você lê a palavra em voz alta e você se escuta, você vai tendo o quê? É como se essa palavra fosse uma semente plantada no seu coração. Então, quando nós temos aqui a oração através da palavra, nós também temos grandes transformações. Você pode pegar sua Bíblia e pode ler em voz alta, fazendo o seu devocional, separando um momento para você no período da manhã, da tarde, da noite, mas orando a palavra. Quando você ora a palavra, você também se escuta, você escuta essa palavra que é viva e ela pode o quê? Transformando o seu coração a cada oração da palavra. Você também pode fazer declarações e profetizações na sua oração. Então, o que que você profetiza para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para o seu casamento, para a sua esposa? Quais são as profetizações que você faz na sua vida? Tem gente que, quando fala algo e declara algo, começa a declarar algo ruim. Ah, esse negócio vai dar errado. Ah, você acha que você vai conquistar o seu sonho? Então, é muito importante que você tenha declarações. Eu declaro que esse sonho, ele aconteça. Eu declaro que as coisas aconteçam da forma como Deus, com os planos de Deus. Eu declaro que essa casa seja abençoada, que as pessoas que entrem aqui sejam prósperas, cada vez mais prósperas. Então, você começa a fazer declarações na vida do seu filho, do seu esposo, da sua mulher. A oração ela tem um poder gigantesco, tanto na sua vida, quanto no ambiente que você convive, quanto na vida das pessoas que vêm até você. Então, oração é camada de proteção. Oração é restauração, é relacionamento. Então, aqui, ó, você pode declarar e você pode profetizar. Existe também a oração de confissão de pecado, de arrependimento, em que você reconhece essa dependência de Deus, em que você reconhece suas falhas, seus erros, em que você se humilha diante de Deus de tal maneira que você reconhece que Ele é a fonte de tudo. E você realmente conhece o verdadeiro Deus, e você entende que você não é autossuficiente, talvez como você pensava que você era. Então, quando você se ajoelha, e você está ali, ó, confessando os seus pecados e arrependido, e você se arrepende, essa é uma das orações mais poderosas que tem, porque a partir do arrependimento, Deus começa a trabalhar no seu coração para que você nasça de novo e para que você seja realmente transformado e renovado. Então, olha, o que pode ser caracterizado a oração? Primeiro, a intenção do seu coração é a coisa mais importante. Depois, louvor e glorificação, oração de gratidão, petição, busca de orientação e revelação, intercessão em favor das pessoas ou de algum evento,
Meditação em que você vai contemplar as maravilhas que Deus fez, né? Você vai meditar, você pode contemplar a natureza. Orar a palavra. Então, eu quero orar a palavra, eu quero realmente todos os dias declarar isso aqui na minha vida, pegar um versículo, orar em voz alta, ler um salmo, ler os provérbios, você realmente está declarando a palavra na sua vida. Profetização é muito importante, confissão, oração de confissão e de arrependimento também. E um último ponto que eu quero trazer aqui para você, que a oração ela precisa ser específica. Camila, o que que é isso? Imagina o seguinte, que você pede a Deus para que Deus te dê, e eu vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Mas você carrega isso para a sua vida. Você pede para Deus para que Deus te dê uma caneta. Imagina o seguinte: você está orando e está pedindo para Deus, Deus te dá uma caneta. Quando vem uma caneta para você, como que você vai saber que Deus te deu? Beleza, você recebeu a caneta, mas como você vai saber que é Deus? Agora, quando você faz uma oração falando, Deus, eu gostaria de receber uma caneta preta, com dois tracinhos prata, eu gostaria que ela fosse prata numa determinada parte. Enfim, quando você ora por uma coisa específica, quando você recebe essa coisa, você sabe que foi Deus que te deu. Porque a sua oração, ela foi tão específica que quando você recebe, você fala, isso só pode ter vindo de Deus. Era exatamente o que eu pedi. Quando você faz uma oração abrangente, você não sabe quem te deu, como foi, de onde veio. Então, faça sempre orações específicas. Quando você for pedir bênçãos, que tipo de bênçãos você gostaria? Quando você for agradecer, especifica o que você está agradecendo. Quando você for interceder por alguém, quem é esse alguém? O que que você gostaria que esse alguém vivesse? Seja cada vez mais específico, porque quanto mais específico você é, maior é o seu nível, você vai aumentando o seu nível de consciência sobre as coisas. Ah, Deus, hoje eu declaro bênçãos. Beleza. Mas é diferente você falar assim: hoje eu declaro bênçãos desse jeito, dessa forma, que aconteça isso, 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 isso. Então, quanto mais específico você é, mais você vai expandindo a sua mente e se tornando mais consciente em relação a quem você é e a quem de fato Deus é na sua vida. Para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu trouxe um resumo aqui para você refletir que diz assim: Jesus orou no batismo, orou em um lugar solitário, no deserto, antes de escolher os 12 apóstolos, antes de alimentar os 5.000, depois de alimentar os 5.000. Jesus orou para ensinar a orar. Ele orou na cruz, orou no templo, orou chamando Deus de Pai. Se Jesus, em vários episódios da Bíblia, ele trouxe a oração, esse vínculo com o Pai, quem somos nós? Por isso, eu quero convidar você a ter uma atitude de oração. Que atitude é essa? É atitude de obediência, de recepção, de consciência e de você ter a permissividade. O que é permissividade? É você se permitir abrir o seu coração e reconhecer a autoridade de Deus na sua vida. Porque a oração, ela é a força mais poderosa que nós temos na nossa vida. Então fica aqui meu convite para que você saia desse vídeo e ore como você nunca orou. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, que você fechou a porta do seu quarto, você entregou o seu coração a Deus e você realmente dedicou um tempo para criar esse vínculo de relacionamento verdadeiro e profundo com Deus? Qual foi a última vez que você se dedicou nesse vínculo de confiança com Deus? Saia desse vídeo, separa um momento para você orar e pensa assim, ó, qual tem sido a verdadeira finalidade da sua oração? Reflete nisso. A partir desse momento em que você se entrega em oração, a sua vida começa a mudar. Saia desse vídeo e se conecte como você nunca antes se conectou com Deus. E depois me conta como é que foi sua experiência. Deixa aqui embaixo também o seu comentário de como foi esse vídeo para você, como você está saindo desse vídeo, o que você mais aprendeu. Comenta aqui embaixo que eu quero saber e compartilhar muito, muito mais com você. Até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal.